seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o J. Júnior e estou aqui com meu amigo Dr. Sérgio Costa para falarmos sobre longevidade, doutor. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. E para você se manter por dentro dessas novidades, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. O nosso convidado, a nossa convidada de hoje, é a doutora Ana Luísa Rosas, neurologista especialista em Alzheimer há 20 anos, mestre em neurociências pelo Unifesp. Olá, doutora, muito obrigado por você estar com a gente aqui. De nada, um prazer. Legal. Vamos lá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre pesquisas e avanços no tratamento da doença de Alzheimer. Frequentemente a gente vê manchetes, promissoras sobre novas descobertas e possíveis curas ou vacinas para a doença de Alzheimer. Um sinal claro do avanço e da vitalidade da pesquisa nessa área. No campo da neurociência, a busca por tratamentos mais eficazes e possivelmente a cura do Alzheimer é um campo de pesquisa intensa e cheio de esperança. Então, doutora, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte: você poderia nos dar um panorama geral dos tratamentos atuais disponíveis para as doenças de Alzheimer? Como que eles funcionam e quais são as suas limitações? Olha, esse é um tema que, ao mesmo tempo, é legal, né? Isso que você falou, de novas perspectivas. E, às vezes, ele é meio frustrante. Não pode perguntar com tanta empolgação. É um pouco frustrante. Por quê? Porque, a bem da verdade, a gente tem muito poucos medicamentos para a doença de Alzheimer, né? A gente tem que entender que existe um neurotransmissor da memória, que é a acetilcolina, que é o ponto principal dentro da doença de Alzheimer, né? Falta acetilcolina e aí com isso, que é o neurotransmissor da memória, a gente vai... E por que falta? Porque o neurônio vai morrendo e aí, principalmente no hipocampo, começa no hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória. A maioria das doenças de Alzheimer, elas têm um fenótipo, né? O tipo que começa na degeneração do hipocampo e lá está cheio de neurônio com acetilcolina. Então, começa a morrer lá, começa a perder a acetilcolina. E, nesse sentido, a gente não pode, assim como na doença de Parkinson, que falta a dopamina, né? A gente não pode tomar dopamina, a gente não pode tomar acetilcolina, né? Faria muito mal para a gente. Então, a gente tem que tentar mecanismos onde a gente aumente a oferta da acetilcolina, porque a gente não pode dar acetilcolina. Então, aí, nesse sentido, vem a essência do tratamento para a demência de Alzheimer, que é o que a gente vê que se chama anticolinesterásico. Os tratamentos têm esse nome, esse palavrão, mas por que é anticolinesterásico? Porque eles atuam inibindo, né, fazendo com que não funcione a enzima que degrada, que destrói a acetilcolina. Então, você tem lá um neurônio, lembra que eu falei que tem um neurônio, que tem o outro neurônio do lado. Essa comunicação se chama sinapse. Essa sinapse é um impulso elétrico. É como se você tivesse uma ilha aqui, outra ilha aqui e um mar aqui. E você tem que passar daqui para cá. Então, você vai nadando. Aí, nesse mar aqui, a gente tem uma série, no caso do cérebro, de neurotransmissores que vão fazer esses impulsos nervosos acontecerem. E você chegar lá na outra ilha, né? A acetilcolina sendo responsável pela memória, num cérebro normal, tem uma quantidade X ali nessa ilha, e na pontinha da outra ilha também, e no mar. E aí você tá normal. No cérebro com Alzheimer, essa acetilcolina, ela vai diminuindo, porque o neurônio que tem essa acetilcolina está morrendo. Então, o que a gente tem que fazer?
a gente tem que arrumar uma maneira de que haja uma oferta maior de acetilcolina nesse mar aí, nessa fenda. Como a gente faz isso? A gente dá um remédio que inibe a enzima, que é uma substância que é capaz de degradar essa acetilcolina. Então, a gente inibindo essa enzima, o que acontece? Sobra mais acetilcolina na fenda e por mais tempo. Para que esse neurônio que tá capenga, ele tá morrendo, ele tá cheio de beta-amiloide, ele tá com proteína tal, lembra? Lembro. Então, esse neurônio capenga, ele tem mais acetilcolina ali nessa fenda por mais tempo, ele consegue captar e consegue dar cabo aí dos processos de memória. Então, a base da medicação é essa. Você não dá acetilcolina, você dá um remédio que vai inibir que essa acetilcolina seja degradada, para que aquele neurônio capenga possa aproveitar melhor aquela acetilcolina e dar cabo dos processos de memória. Essa é a base do tratamento. E é só essa. Tá. E não tem mais nada. Não tem mais Não nada. tinha mais nada. E isso já vem numa toada. Em 1906 foi quando Alois Alzheimer descobriu e descreveu pela primeira vez o Alzheimer. A primeira medicação foi só surgir em 1993, que foi a tacrina. Foi uma primeira medicação usada para Alzheimer, mas saiu logo de cena porque tinha muitos efeitos colaterais. Em 1996 chegou o primeiro anticolinesterásico, que foi a donepezila. Depois, em 2000, surgiu o segundo, que é a rivastigmina. 2001, o terceiro, galantamina. E acabou. Não tem mais anticolinesterásico, não surgiu mais anticolinesterásico desde 2001. 2003, 2 anos depois, lembra que eu falei que o mecanismo ele vinha de vários lugares. Vinha da proteína tal, da proteína beta-amiloide, da inflamação, da oxidação, tudo isso. Também descobriu-se que tinha um excesso nos cérebros dos pacientes com Alzheimer, um excesso de uma outra substância chamada glutamato. O excesso desse glutamato ele é tóxico, mais tóxico ainda para o neurônio. Então, o neurônio já está ruim, já está capenga. E ainda com excesso de glutamato ali nesse mar, então surgiu, 2 anos depois do último anticolinesterásico, surgiu uma outra classe de medicamentos que é a memantina, que ela age nessa parte aí do glutamato. E acabou. É isso que nós temos. Tratamento tradicional para Alzheimer são 3 anticolinesterágicos e uma memantina. Isso terminou em 2003. Veja bem, nós estamos em 2023. Então, praticamente a gente ficou 20 anos sem nenhuma novidade. Só fazendo bolo com esses ingredientes aí. 3 anticolinesterágicos, que são igualmente eficazes. Cada um tem uma particularidade, então vai da mão do médico e da prática do médico usar um ou outro com determinados pacientes. Quando a gente percebe objetivamente ou subjetivamente que o paciente está declinando das suas funções, a gente introduz a memantina e reza. E vai acompanhando. É impressionante, a gente levou quase um século, né? Para a primeira medicação, Sim, é isso? quase um século. E se a gente olhar para o futuro, para daqui um século, o que a gente tem de pesquisa? Muita Quais são coisa. Terapia gênica, vacina? O que você acha que está acontecendo na ciência? Então, acho que assim, até então, a gente viveu num ostracismo na demência, né? Eu acho que muito dessa evolução do ponto de vista científico, hoje em dia a gente tem 187 pesquisas, todo ano sai uma coisa que a gente chama de pipeline. Para nós médicos é um artigo científico de muita importância, onde estão descritos todas as pesquisas clínicas e todas as drogas que estão sendo pesquisadas. Então, o pipeline de Alzheimer de 2023, a gente estava contando com 187 pesquisas clínicas com 141 drogas para diversos mecanismos, porque aí você tem que pensar que tem um grupo que acha que a inflamação é importante, então está pesquisando drogas que vão agir no processo inflamatório. Tem um outro grupo que ainda insiste na acetilcolina, então estão pesquisando novos anticolinesterágicos, outros que estão
pesquisando novas drogas parecidas com a memantina, outros que estão indo para os radicais livres, outros que estão indo para a proteína tal, outros que estão indo para a proteína beta-amiloide. E esses anti-amiloides, que são os mais recentes, eles surgiram agora, recentemente, que foi super badalado aí em 2021 o lançamento de aí a gente chama de anticorpo monoclonal. É uma classe de medicamentos que elas têm um alvo. É um outro tipo de tratamento. A gente estava falando até então de anticolinesterásico, que mexia na acetilcolina, e outro que mexia no glutamato. Esses anticorpos monoclonais, que são os mais recentes medicamentos que a gente tem para o Alzheimer, eles têm como alvo, alguns têm a proteína tal como alvo, e outros têm a beta-amiloide. O que saiu em 2021, que foi o aducanumab, né, que foi foi bombástico, novo medicamento para Alzheimer, é um anticorpo monoclonal, que o alvo é a beta-amiloide. Então, a gente já mudou o alvo agora. Então, a gente já está indo direto na beta-amiloide. E, nesse sentido, perceba, quando a gente vai na acetilcolina, a gente já está indo numa doença que já está estabelecida. Lá na frente. A gente já está falando do paciente que já passou por aquela fase silenciosa toda e já está lá na frente. Quando a gente fala no alvo sendo a beta-amiloide, a gente já está tentando pegar pacientes que estão numa fase anterior. Porque a beta-amiloide começa a se acumular no cérebro lá atrás, na fase silenciosa. A proteína tal também nessa tal fase silenciosa, de 10, 15 anos antes dos sintomas. Então, percebam que a gente já está olhando para uma fase pré-clínica, que a gente chama, antes dos sintomas clínicos aparecerem, que foi o aducanumab, em 2021, e esse ano, 2023, o lecanemab, o Leqembi, que foi aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos para ser usado. E aí, isso encheu a gente de esperança, né? Falei, nossa, a gente está com um remédio agora que a gente consegue atuar na principal fisiopatologia, que é a beta-amiloide. Né? Então, isso encheu a comunidade científica que faz de esperança. Não. Só que toda esperança numa doença neurológica, degenerativa, progressiva, onde a gente mal conhece, porque isso tudo que a gente está discutindo agora são conhecimentos recentes. Porque quando eu comecei lá atrás, há 20 anos, 22 anos, fazendo essa parte de demência, nada disso era assim. Né? Eu fui aprendendo, eu fui evoluindo com essa especialidade, porque é uma especialidade que está em constante agora evolução. Diferente de algumas outras subespecialidades neurológicas, que o que eu aprendo agora é a mesma coisa que eu aprendi na faculdade, a mesma coisa que eu aprendi na residência, não mudou muito. O campo do envelhecimento, o campo das demências, ele teve um revés assim, total. E aí a gente está diante de uma droga, de uma possibilidade real de tratamento para uma fase mais precoce. Porém, isso me causa um pouco de medo. Eu tenho um pouco de medo desse medicamento. Por quê? Porque não pelo medicamento em si. Acho perfeito. Eu acho que você, quando pega um pipeline desse, que você define, que você vai para uma linha de raciocínio, uma linha de pesquisa, que você vai procurar alvos diferentes, eu acho que você você aumenta muito a esperança, porque a esperança que todos nós temos de ter um remédio que trate efetivamente essa doença, que é um caos, né? Então, a gente tem essa esperança, realmente. Porém, a gente tem que ter muito cuidado. Porque aí vem toda a parte, o outro lado da moeda, né? O lado nocivo disso tudo, que eu acho, que é por se tratar de uma doença onde a gente tem, até então, tinha muito pouca esperança de tratamento ou de cura, isso abre uma margem muito grande para entrarem pessoas que vão agir de má fé e tentar se aproveitar do sofrimento de uma família com um paciente com Alzheimer para curas milagrosas. E vai trazer a informação de uma forma completamente errada. Porque quando saiu o medicamento, por exemplo, o que você ouviu? Novo medicamento que cura o Alzheimer. Pronto, acabou, rebuliço. Naquele dia eu não dormi.
O meu celular tocou a madrugada inteira com o paciente perguntando onde comprava, onde precisava ter. Gente, calma, vamos pé no chão. Vamos alinhar as expectativas, a tal do alinhamento das expectativas. Se o remédio funciona na beta-amiloide e a beta-amiloide está antes de tudo isso, infelizmente, dona fulana, o seu pai, que já está numa fase grave, não vai se beneficiar desse medicamento. Não é para ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente ouve, porque atrás de uma doença com pouco prognóstico, com um prognóstico mais reservado, com uma falência muito grande de terapêutica, de coisas para você fazer, do ponto de vista quando a pessoa já tem o diagnóstico, vem sempre uma cambada de malandro, né? Sim, atrás para tentar alguma coisa. Então, são as curas milagrosas. E aí a gente precisa ter cuidado, porque é um remédio maravilhoso, mas tem a sua atuação precisa, numa fase precisa da doença, que não é, infelizmente, a fase da maioria dos pacientes que já chegam para a gente. Porque agora pensa, agora olha a dificuldade. O diagnóstico é o quê? Clínico. Né? Então, a gente está falando de uma fase da doença onde não tem sintomas ainda. Ou os sintomas são muito discretos. Como que você vai diagnosticar? Como que você vai eleger o paciente correto para esse tipo de medicação? Se não adianta fazer uma ressonância, que não vai te trazer nada. Uma tomografia também não. Às vezes o paciente tem reserva cognitiva, vai fazer o teste de memória, vai gabaritar. Mas ele fala para você, mas eu tenho esquecimento. Eu estou esquecido. E aí o familiar vira e fala, não, mas não tem nada. Ele que é muito exigente, doutora, com ele mesmo. Então, olha a situação. Aí você parte para os biomarcadores, que a gente não tinha, mas hoje a gente já tem, que são os exames que a gente pode fazer no líquor. São alguns exames de imagem mais sofisticados do que uma ressonância, do que uma tomografia, que são os exames funcionais, um PET, né, um SPECT cerebral, que vai avaliar a função do cérebro através de cores, né? Enfim, é um exame sofisticadíssimo. Tem até, como eu falei, o líquor, você pesquisa a proteína beta-amiloide, você pesquisa a proteína tal no líquor. Isso tudo vai fazer você aumentar aquele seu quebra-cabeças. Você vai conseguir encaixar mais peças daquele quebra-cabeças. Mas, será que vai ser o suficiente para você dizer que aquele paciente está numa fase pré-clínica da doença de Alzheimer? Ou, tipo, virou ontem. Ontem não era, hoje já é. Para ser elegível para esse tipo de medicamento? Porque o grande problema desse medicamento em fases mais avançadas é que se o alvo dele é a beta-amiloide, fases mais avançadas supõe-se que você tenha mais beta-amiloide. Então, os efeitos colaterais desse medicamento vão ser muito intensos. E quais são os mais temidos? Sangramentos no cérebro e inchaço. Então, se você for usar esse medicamento em pacientes com fases mais avançadas, talvez você não tenha o resultado que você esperaria ter em pacientes com fases mais precoces e você ainda cause um mal danado para o seu paciente, favorecendo aí sangramentos de grande monta no cérebro desse paciente. Então, há de se ter um cuidado. É uma esperança? É uma esperança. Mas precisa ainda evoluir bastante aí o conceito do diagnóstico. A gente precisa ter à mão possibilidade de fazer determinados exames. Esses exames são caríssimos. Né? A gente fala, faz um líquor, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Junta isso tudo. Uma fortuna. Nem tem no sistema público, né? Não temos isso no sistema público de saúde à nossa disposição. Né? A gente conseguiu, com muito custo, que esses medicamentos comuns, os anticolinesterásicos e a memantina, entrassem no Sistema Único de Saúde. Eles já estão. É um direito do paciente, encontram no SUS. Ótimo. Mas, logicamente, esses mais modernos, não. Né? A gente não tem nem aprovação ainda. Foi aprovado no FDA. A gente tem que lembrar que o nosso órgão regulatório é a Anvisa, que é bem diferente. Então, uma coisa pode ser aprovada no FDA e pode não ser aprovada pela Anvisa. Então, não é um medicamento que a gente nem sabe se vai ser possível se utilizar dele aqui no Brasil. Então, tem tudo isso. Mas eu vejo com muito bons olhos. E eu acredito que cada vez mais a gente vai conseguir alçar um nível de detalhamento maior,
tanto para os exames diagnósticos quanto para o tratamento. De forma que a gente vai conseguir cada vez mais aumentar, alargar muito esse tempo. Essa linha do tempo da doença de Alzheimer vai ser uma linha do tempo muito grande, onde a gente vai poder intervir em vários pontos dela, do ponto de vista medicamentoso e do não medicamentoso. Seria conviver melhor, né? Conviver sem doença, praticamente sem doença. Ou com ela muito controlada. Eu acredito nisso, sinceramente. Eu acredito e eu gostaria... A gente pode fazer um paralelo com como qualquer doença crônica, como diabetes e hipertensão. Tu toma um remédio, faz isso e você vai viver. E vai convivendo com isso. Aos pouquinhos você vai tendo efeitos colaterais da doença e tudo, né? O próprio diabetes, neuropatia, nefropatia, retinopatia. Mas você fica. Você vive. Né? Eu acredito muito nisso. Quando a gente fala, né, em pesquisa para encontrar cura, tratamento, o que quer que seja, qual que você acha, ou quais que você acha que são os maiores desafios? O que nos atrapalha em termos científicos aí de conseguir acelerar isso? Eu acho que o primeiro gargalo aí é o financeiro, né? Tá. Porque todos esses estudos são estudos muito caros sempre, né? Então, acho que o primeiro gargalo é financeiro. O segundo gargalo, falando em termos de Brasil, tá? Porque em termos mundiais a gente tem, tanto que, né? A gente está chegando mais próximo. Mas em termos de Brasil, eu acho que tem o gargalo financeiro, que é um grande fator limitante aí, mas eu acho que principalmente a mentalidade do brasileiro, ela é um pouco... A gente não se preocupa muito com o que há por vir, né? O futuro é uma coisa que o brasileiro não se preocupa muito, né? Mais viveu agora e ponto final. Então, eu acho que um outro gargalo aqui seria que, às vezes, é da cultura nossa, né? Por exemplo, a gente pensa assim, já aconteceu comigo, para que eu vou trabalhar numa pesquisa? Para que eu vou me doar numa pesquisa? Para que eu vou participar de uma pesquisa se eu já tenho a doença, se eu não vou me beneficiar desse remédio? Porque a gente tem que entender que pesquisas de remédio, a maioria das vezes, a gente precisa fazer com 2 grupos. O que tem o problema... O de controle, né? E o que não tem. Né? Então, às vezes, quem tem, pensa assim, eu já tenho. Não vou me beneficiar mais disso. E, às vezes, a gente é muito pouco solidário com nós mesmos, porque a gente é muito egoísta, né? A gente não tem essa mentalidade de pensar no próximo, de ajudar o próximo. Então, isso também é um grande gargalo para as pesquisas aqui no Brasil. A gente não tem esse intuito, né? Uma outra coisa que é super importante para a gente aumentar os nossos conhecimentos sobre Alzheimer é que a gente tem um dos maiores bancos de cérebro e melhores do mundo está aqui no Brasil. Ah, é? É. Só que você sabia disso? Você sabia disso? Eu não sabia disso. Pois é. Mas por quê? Porque não é da mentalidade do brasileiro doar o seu corpo para pesquisa ou parte do seu corpo para pesquisa. Porque eu nem sabia que era possível fazer banco de cérebro, para isso, justamente, o banco de cérebro é voltado basicamente para doenças neurológicas degenerativas. Para pesquisa mesmo? Onde para pesquisa, na USP. Curioso, porque, olha só, né? Como de fato isso não é divulgado. Até agora, eu só sabia de falar em doação de órgãos para alguém, para transplante. Nunca ouvi falar. Para pesquisa. Para pesquisa. Né? E aí, o que acontece nesse sentido? A gente precisaria... Porque a gente começou a entender mais sobre a doença a partir do momento que a gente começou a estudar mais cérebros. E a gente viu que alguns diagnósticos clínicos, por exemplo, que a gente fazia de uma determinada demência, quando você teve a possibilidade de estudar aquele cérebro, você viu que era outra demência. Não era aquela. Porque, lembra que eu falei, às vezes, clinicamente, elas são muito parecidas. E se você não pode, com a pessoa viva, tirar uma lasca do cérebro dela, como que você vai estudar as mudanças anatomopatológicas que estão acontecendo naquele cérebro? Da mesma forma que com o banco de cérebros foi possível a gente ver que tinham pessoas que tinham bastante beta-amiloide no cérebro, e aquele cérebro foi para estudo, e a parte clínica, porque todos lá têm um relatório clínico do paciente, né? Claro, você não vai ter um cérebro aleatório lá sem saber a história clínica pregressa daquele cérebro, né? Daquela pessoa que tinha aquele cérebro.
E a gente viu que, analisando algumas amostras de cérebros X lá, que estavam repletos de beta-amiloide, poxa, eu acabei de falar aqui 2 podcasts inteiros e mais esse, que a fisiopatologia principal da doença de Alzheimer não é beta-amiloide. Então, era de se esperar que aquele cérebro daquela pessoa que foi estudado, que estava repleto de beta-amiloide, tivesse uma história clínica compatível com uma doença de Alzheimer. Não. Foi o que aconteceu naquele trabalho dos super ages, né? Das pessoas que chegavam em idades muito avançadas e que não tinham diagnóstico clínico, não tinham a queixa de memória e tinham alterações cerebrais. E vice-versa. Tem pessoas que têm na anamnese, né? No prontuário clínico daquela pessoa, tinham várias alterações. De repente, ela foi até diagnosticada como, por exemplo, Alzheimer. Vamos supor, né? Um Alzheimer da vida. E foi medicada para isso com anticolinesterásico. Aí, de repente, no estudo daquele cérebro, viu que ela não tinha beta-amiloide, nem proteína tal. Era outra coisa. Né? Então tá faltando muitas pecinhas nesse quebra-cabeça. Tá faltando muitas pecinhas nesse quebra-cabeça. Na prevenção, no diagnóstico, no tratamento. Mas você tá mais otimista? Você tá tratando há 20 anos. 22 anos, basicamente. E eu posso dizer que eu nunca entendi melhor a doença do que nos últimos 4 anos. Que ótimo. Ótimo. A gente falou bastante, usou bastante a palavra esperança, né? Traz muita esperança isso, sabe? Sim. É a tecnologia acelerando, né? Porque você estava falando disso, eu estava pensando, levou 100 anos. Sim. Desde que se descobriu a ter. E aí, a exemplo de outros ramos, né? Outros campos, a gente vê que a tecnologia vai acelerando o processo de conhecimento e de melhoria. Eu tô com essa sensação, assim, quer dizer, que essa questão de a gente ter mais tecnologia talvez acelere esse processo de descobrir mais cura, prevenção. Com certeza. É o que a gente espera, né? Para que a gente possa ter mais ferramentas, porque é muito frustrante para a gente também, como médico, estar diante de um familiar, estar diante de um paciente, e lá no seu íntimo você sabe que talvez aquilo ali tenha um certo limite, que você não vai conseguir muito além daquilo, que você vai depender da pessoa em si, do paciente e da família, para conquistar os outros % do tratamento que vai fazer efeito, né? Que vai trazer uma melhoria efetiva. E você sabe que você está lidando com uma mente que está se esvaindo. Como que você vai... A gente, cognitivamente normal, quanto que é difícil para nós encarar uma rotina de atividade física, uma rotina de alimentação adequada? Às vezes a gente se quebra toda a semana inteira para poder conseguir fazer 3 vezes, 4 vezes por semana atividade física, sendo que o recomendado é que a gente faça diariamente. Como que a gente vai, não é dar lição de moral, como é que você vai falar para o seu paciente, faça isso para uma mente que está indo embora aos poucos, com uma família que, em geral, a gente tem que lembrar, se o paciente tem 65, 70, 75 anos, quantos anos também não tem a esposa ou o marido, entendeu? Sim. Também é da mesma idade. Então, você está falando isso para pessoas que estão cansadas, que são idosas, que também são cuidadores. E, enfim, então, quanto mais ferramentas você tiver à sua disposição, então isso a tecnologia vai ajudar, as pesquisas vão ajudar. Quanto mais ferramentas você trouxer para o seu arsenal terapêutico, sejam eles medicamentos tradicionais, sejam eles suplementos, sejam eles qualquer outra, né, ordem isso tudo, você está só agregando valor à sua prática clínica, né? Legal. Bem, doutora, chegamos ao nosso momento aqui de encerramento. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Hoje, nesse episódio aqui do canal Longidade, do nosso podcast, nós falamos sobre os tratamentos, a tecnologia que está disponível aí, que podem estar disponíveis para o tratamento do mal de Alzheimer. Antes de ir embora, eu peço a você que deixe o seu like, comente ou compartilhe, inclusive, esse episódio com as pessoas que você entende que precisariam saber sobre isso. Lembre-se também de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para poder ficar informado e desenvolver uma longevidade com mais saúde e qualidade de vida. Até mais. Obrigado.